Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao bom combate. Na semana em que Paulo Freire completaria 100 anos, começamos entrevistas falando sobre educação. Na última quarta-feira, 23 de setembro, fizemos uma live com o professor Guilherme Todeschini, quando tivemos a oportunidade de conhecer o modelo das escolas cívico-militares e o seu esforço em trazê-las para Porto Alegre. Tudo isso em contraste com a educação política e revolucionária de Paulo Freire, e da mesma forma os seus resultados são muito diferentes. Enquanto as escolas cívico-militares melhoram os índices da educação, a freiriana transforma os nossos estudantes em analfabetos funcionais. E por que este vídeo é direcionado aos pais? Pois eu já estive no lugar de vocês e vi o que o pensamento freiriano fez com as nossas crianças, retirando o principal instrumento para o seu crescimento, que é o conhecimento. Desta forma, vamos começar a falar de Paulo Freire por intermédio da reportagem de Christian Costa, da revista Oeste, em 19 de setembro de 2021, que destaca 10 pontos da ótica socialista de Paulo Freire a partir da obra Pedagogia do Oprimido, a mais famosa de Paulo Freire. Vamos ao texto da revista Oeste, então. O título: Che Guevara é um exemplo de amor, a família é opressora, 10 ideias do escritor Paulo Freire. Primeira ideia: a educação tem que servir à revolução. O sentido pedagógico, dialógico da revolução, que a faz revolução cultural também, tende a acompanhá-la em todas as suas faces. É ele ainda um dos eficientes meios de evitar que o poder revolucionário se institucionalize, estratificando-se em burocracia contra-revolucionária, pois que a contra-revolução também é dos revolucionários, que se tornam reacionários. É sempre assim. Paulo Freire sempre usou um palavreado difícil para apresentar as suas ideias. É para confundir mesmo. Ele quer dizer que a pedagogia da revolução tem que estar presente em todos os momentos. A revolução é sempre acompanhada da pedagogia revolucionária. Segunda ideia: a opressão da família. As relações pais-filhos nos lares refletem de modo geral as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se essas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima da opressão. Quanto mais se desenvolvem essas relações de feição autoritária entre pais e filhos, tanto mais vão os filhos na sua infância introjetando a autoridade paterna. Ou seja, para Freire, a autoridade paterna é a opressão. A pedagogia deve engajar os oprimidos para a sua libertação. Terceira ideia: o mundo se divide entre opressores e oprimidos. Precisamos de uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta para a sua libertação. Christian Costa complementa: ao se basear em Karl Marx, Freire defende que os estudantes têm de buscar sua liberdade diante dos opressores. É claro, começando pela família, em especial pela figura do pai, como nós vimos antes. Quarta ideia: os homens se libertam em comunhão. É este caráter de dependência emocional e total dos oprimidos que os pode levar a manifestações que Fromm chama de necrófilas, de destruição da vida, da sua ou da do outro, oprimido também. Somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua conivência com o regime opressor. Ou como diz Christian Costa, o trecho ressalta a defesa de Freire pela organização das esquerdas com a finalidade de derrubar o inimigo em comum. Quinta ideia: Che Guevara, versão paz e amor. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente essa humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. No livro Antes que Anoiteça, do escritor Reinaldo Arenas, o guerrilheiro Che Guevara é descrito como alguém que detesta gays. Che defendia que homossexuais precisavam ser curados através de trabalho forçado ou fuzilados em um paredão. A obra destaca que gays eram vistos no regime como seres inferiores. Sexta ideia: o diálogo começa na busca do conteúdo programático. Para o educador educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição, um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que esse lhe entregou de forma desestruturada. Como diz Christian Costa, Freire busca uma revolução social organizada,
que comece de dentro da sala de aula, com a finalidade de devolver ao povo sua humanidade roubada. Sétima ideia: organização das massas. A organização não apenas está diretamente ligada à unidade, mas é um desdobramento natural desta unidade das massas populares. Desta forma, ao buscar a unidade, a liderança já busca, igualmente, a organização das massas populares, o que implica no testemunho que deve dar a elas de que o esforço de libertação é uma tarefa comum a ambas. Christian Costa complementa que o trecho ressalta a necessidade que Freire vê em unir classes oprimidas contra o que chama de manipulação. O foco é instruir as pessoas desde pequenas. Oitava ideia: combate à invasão cultural. Os estudantes precisam ser protegidos da invasão. Nesse sentido, da invasão cultural, indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não. É sempre uma violência ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. Nona ideia: os instrumentos de conquista da elite. Os opressores desenvolvem uma série de recursos através dos quais propõem à admiração das massas conquistadas e oprimidas um falso mundo. Um mundo de engodos que, alienando-os ainda mais, as mantenha passivas em face dele. Daí que, na ação de conquista, não seja possível apresentar o mundo como problema, mas, pelo contrário, como algo dado, como algo estático, a que os homens se devem ajustar. Christian Costa complementa. No trecho, Freire afirma que discursos em torno de direitos, como o da defesa da propriedade privada, são mecanismos utilizados como ferramenta de dominação de uma classe dominante. Da mesma forma, o escritor critica o ensinamento segundo o qual rebeliões são ruins. O mito de que as elites dominadoras, no reconhecimento de seus deveres, são as promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com ela. O mito de que a rebelião do povo é um pecado contra Deus. Décima ideia: liderança revolucionária. A liderança revolucionária, comprometida com as massas oprimidas, tem um compromisso com a liberdade. E, precisamente porque o seu compromisso é com as massas oprimidas, para que se liberte, não pode pretender conquistá-las, mas conseguir sua adesão para a libertação. A adesão conquistada não é adesão, porque é aderência do conquistado ao conquistador através da prescrição das opções deste àquele. Christian Costa complementa. Freire prega a adesão popular ao movimento revolucionário, de modo a questionar padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Segundo ele, problematizar esses temas não é sloganizar, é exercer uma análise crítica sobre a realidade problema. Lendo isto, podemos ver por que as nossas crianças viraram analfabetos funcionais, repetidores de frases feitas, trazidas pelas lideranças de esquerda. E antes de prosseguir, eu gostaria de indicar a todos a excelente revista semanal Oeste, a Revista Oeste, que, a meu ver, se destaca com fatos quando vemos o restante da grande imprensa naufragar num mar de militância política. Aproveito para convidar a todos para assistirem à live com os professores Vambert e Guilherme Todeschini sobre os índices da educação brasileira, que será veiculada hoje à noite, às 21h15. E para finalizar, deixo então a indicação dos livros Desconstruindo Paulo Freire, do professor Thomas Juliano, e Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, do mesmo autor. Excelentes livros que devem ser lidos por todos os pais. Obrigado a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância.